Olá, graça e paz, boa noite. Meus amados, nós vamos meditar hoje na sexta parte do estudo que nós estamos ministrando, desenvolvendo o conhecimento da lei e da graça de Deus. Parte 6, hoje, 16/7/2020, quinta-feira, nós vamos dar continuidade a esse estudo que iniciamos há alguns dias. Já estamos na sexta edição, como falei antes. Temos refletido em uma série de reflexões com o tema desenvolvendo o conhecimento da lei e da graça de Deus. Hoje vamos meditar sobre o título Entendendo a Graça. É importante que a gente entenda a graça de Deus. Essa graça que é suficiente para mim e para você, essa graça que ainda é mal entendida por alguns irmãos, essa graça a gente precisa refletir em alguns pontos. Vou iniciar hoje meditando de onde vem a graça de Deus, o que a graça de Deus produz, o que ela transforma em minha vida. Então, diante disso, meus amados irmãos, eu quero orar antes de iniciar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos rogar a tua presença neste lugar, Deus, e que aquilo que eu venha falar, Pai, não seja o homem com intenções, mas seja o teu Santo Espírito usando o homem para fazer a tua vontade. Ó Pai, perdoa as nossas fraquezas, fala conosco, ó Deus, fala com meu irmão que está nos acompanhando, ó Deus, através desse canal. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Pois de onde vem a graça de Deus? Primeiro ponto que nós vamos meditar nesta hora. A graça de Deus, ela brota do insondável amor de Deus para conosco, amados. É uma personificada em Jesus Cristo, que nasceu em Belém, como diz João, capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, de onde é que vem essa graça? Do próprio Deus, através de Jesus. Ela, a graça de Deus, encontra seu ponto culminante na morte sacrificial de Jesus no Calvário e é válida como dádiva de misericórdia a todos os homens que já viveram e vivem e ainda viverão. Glória a Deus. Todo o Antigo Testamento, meu amado irmão, a Torá, os Salmos, os profetas, apontam para aquele que traz a graça, que sacrificou a sua vida para expiar os nossos pecados. Não é possível, meu querido, separar a graça da cruz. A cruz e a graça formam um conjunto, formam uma unidade inseparável. Um evangelho sem cruz não é evangelho, pois o preço do nosso perdão que Jesus pagou no Calvário com o seu sangue é alto demais, mas não existe uma anestesia geral. Não existe. Alguns distorcem a teologia da salvação e contradiz as sagradas escrituras com pensamentos humanistas, e por isso é uma mentira de Satanás que a graça é separada da justiça e da santidade de Deus. Não se deixe enganar, amado. Não é possível separar a graça da justiça e da santidade de Deus. Isso não é possível. Segundo ponto. O que a graça produz? Ela traz a salvação, como diz o nosso texto bíblico.
todas as pessoas desejam um mundo saudável. No entanto, quando ele existirá? No milênio? Pelo contrário, pelo pecado, toda a criação foi arrastada para um turbilhão de ruína e da morte. Jesus Cristo, que esteve presente na criação, arrebatará definitivamente o domínio de Satanás e estabelecerá a situação paradisíaca. Aleluia! Esse plano de salvação é divino e irrevogável. Já podemos ser experimentado hoje por aqueles que confessam Jesus como único e suficiente Salvador, como seu Senhor. Você já está integrado nele? Feliz de você, se for assim. Se não tem certeza da salvação, arrependa-se, amado. Arrependa-se e venha ao trono da graça. Confesse o seu pecado e em arrependimento sincero, e você achará misericórdia. Você encontrará graça. Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Isto está em Mateus capítulo 7, verso 7. A graça se manifestou, meu amado irmão, através de Cristo Jesus. Sua manifestação é chamada de Epifania no calendário litúrgico. Aparições celestiais relatadas frequentemente nas Escrituras, manifestações de anjo e do próprio Senhor, tiveram efeitos assustadores, impressionantes e edificantes sobre as pessoas. Pois não era algo banal que mensagem fosse dirigida diretamente do mundo celestial para pessoas comuns. Quantas vezes lemos: eis que lhe apareceu o anjo do Senhor. Muitas vezes a palavra de Deus relata isso, não é verdade? Antes da queda em pecado, o primeiro casal humano, lembra disso? No paraíso, tinha um relacionamento íntimo com o próprio Deus. Ah, meus amados, lemos que Deus andava com os homens, andavam com eles no jardim, procurando eles. Isso deve ter sido indescritivelmente um glorioso e agradável momento. Cada momento com Deus, cada encontro com Deus, eu fico imaginando, deveria ser uma festa. Ah, meus amados. Mas então, o pecado criou um abismo intransponível, pois a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade se excluem mutuamente. Deus não olha para onde existe pecado. Deus, ele ama o pecador, porque é criatura sua. Por isso o seu amor insondável, apesar de ser sublime e santo, sempre encontrou o caminho até os pecadores e continuará encontrando. É Deus que vem ao meu encontro e ao seu encontro sempre. Que possamos reconhecer ainda muito mais a nossa indignidade e a santidade de Deus. Em Jesus Cristo encontramos graça restauradora e salvadora. Antes que nosso Salvador aparecesse em forma humana sobre a terra, o próprio Deus revelou-se em epifanias, ou seja, em forma de anjos. Como Abraão, também nós deveríamos ser tomados de profunda reverência pela visita dos 3 homens nos carvalhais de Manre. Está lá em Gênesis, no capítulo 18, do verso 1 ao 3. Está escrito:
Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te, não passes do teu servo. Aleluia, aleluia. Deus sempre vai ao encontro dos seus. Amado, o que esse encontro trouxe de graça salvadora? Vejamos aqui 3 aspectos. 3 aspectos que vai nos levar a entender ainda mais a grandeza de Deus, a grandeza dessa graça salvadora que foi pago um alto preço, mas é dada para mim e para você pela fé. Em primeiro lugar, a visita do Altíssimo com seus 2 acompanhantes foi por si só um acontecimento altamente honroso e prazeroso para Abraão. Meus amados, por isso ele os saudou respeitosamente. Está escrito na palavra. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé à frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. E depois atendeu seus nobres visitantes como príncipes. Amados, Abraão, vendo tudo isso, seguindo deste momento, a seguir ele recebeu a promessa de que no ano seguinte Sara teria um filho. Por fim, desse encontro e da intercessão de Abraão, resultou a salvação de Ló. Lembra disso? Do terrível lamaçal do pecado lá de Sodoma. Portanto, ocorreu uma bênção múltipla. Ocorreu uma bênção múltipla de graça salvadora. E assim lemos por toda a Bíblia sobre outros encontros singulares e salvadores de Deus, como Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com Salomão e muitos outros. Escolhamos mais um encontro especial com Deus, relatados no Antigo Testamento. O pastor de ovelha Moisés viu uma sarça ardente no Monte Herobe, onde reconheceu o anjo do Senhor e viu a voz de Deus. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, disse Mas. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Isso está registrado em Êxodo, no capítulo 3, do verso 5 ao 6. A seguir, amados, Deus se revelou a Moisés pelo seu nome. Deus disse assim: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Esse nome tem o maior significado, aquele que é eternamente, que sempre permanece igual, revela-se ao homem, do qual jamais pode ser tido como, do qual jamais pode ser tido igual positivo. Aleluia, aleluia. O homem é capaz de se transmudar, meu amado, enganar, decepcionar, sendo até como um ator
em dissimulação. É Satanás que nos ensina a sermos falsos, a usarmos máscaras, pois ele também pôde transformar-se em anjo de luz, ou aparecer como um lobo em pele de cordeiro para seduzir as pessoas. Quem é você diante do exposto neste devocional? Ah, meu amado, eu olho para a palavra de Deus e vejo como é bom saber e firmar-se pela fé no fato de que Deus é imutável. E é o que, de fato, Deus quer que eu seja e você seja. Homens que entendam que não podemos fazer nada sem a graça salvadora. Que Deus continue aplicando a sua palavra no meu e no seu coração. Olhemos para o Senhor e nos inspiremos nele. A graça salvadora de Jesus Cristo, lá na cruz, foi para que eu e você tivéssemos, de fato, uma vida